E aí, pessoal, como vai? Professor William aqui mais uma vez, tá? Dando continuidade ao nosso curso aqui de matemática ou de cálculo 1. Lembrando aqui, ó, se você caiu primeiro nesse vídeo, tem um vídeo anterior desse daqui, tá? Essa é a primeira aula, mas essa primeira aula é dividida em dois vídeos. O link do outro vídeo está na descrição desse daqui, caso você tenha caído de paraquedas nesse aqui primeiro. E, de qualquer forma, o que eu falei no primeiro vídeo, vale a pena repetir aqui de novo, é que essa é um curso de matemática voltado para o ensino superior, em especial para alunos de ciências sociais aplicadas. Então, nesse primeiro momento, eu estou fazendo uma revisão, que é uma revisão relativamente rápida de funções, tá? Só para tocar em alguns pontos. É, algumas das coisas aqui eu não vou explicar tão bem, uma porque são conteúdos do ensino médio, do ensino fundamental, e outra por uma questão de tempo. Então, se tiver alguma coisa aqui que de repente eu passei meio rápido, que você precisa recordar disso, você pode me escrever, pode deixar algum comentário no vídeo também, né, que daí, se for necessário, eu procuro tentar auxiliar você da melhor forma possível. Então, vamos lá, vamos continuar aqui com a nossa aula. Então, nessa aula aqui, eu vou falar de algumas funções essenciais. Essenciais, em especial, para o que a gente vai precisar no decorrer do curso. Então, quais seriam essas funções? As funções lineares, polinomiais, função potência e outras funções. Na parte de outras funções, é só para mostrar aqui, tem algumas que são muito importantes, como as funções trigonométricas, mas que nesse curso aqui eu não vou dar tanta ênfase, tá? Nesse curso aqui já que é mais voltado para a parte de ciências sociais aplicadas. Algumas funções, como funções logarítmicas, a própria função exponencial, eu vou tratar com mais cuidado, com mais detalhe na próxima aula. Então, essas são muito essenciais para a gente, tá? Então, essas vão ficar para a próxima aula, principalmente com aplicações na área. Aqui eu vou dar uma recordação, né, dessas funções as essenciais, não as muito essenciais, vamos dizer assim, ok? Então vamos lá, começar pelas funções que a gente vai ver aqui. Tá? Então a ideia aqui é estudar principalmente a questão do comportamento e das propriedades. Algumas coisas mais manuais de contas, como encontrar a raiz, algumas coisas assim, eu não vou detalhar tanto, tá? Então vamos começar pela função linear. A gente diz que uma função f de x é linear quando ela é escrita desta forma, né? Quando a gente pode escrever ela nesse formato aqui, ax mais b, né? Com a e b valores reais, tá? Algumas definições aqui, em alguns livros pedem que o a seja diferente de zero, eu vou considerar como linear os dois casos, o a pode ser zero ou diferente de zero, tá? Para a gente não vai fazer muita diferença aqui, ok? Porque, de qualquer forma, o gráfico continua sendo uma reta. Então, a gente vai tomar isso como uma função linear. Essa é a principal característica. Tem aqui um QR Code, não sei se qualquer coisa eu posso deixar o link na descrição também, mas o que eu montei aqui foi no GeoGebra para a gente analisar. Então, eu escrevi aqui a função da forma ax mais b, em que o a e o b eu posso variar aqui, só para a gente dar uma olhada. O que acontece quando eu mudo o a, né? Então, o a é o coeficiente da inclinação da reta. Ó, se o a for positivo, a minha função é crescente. Se o a for igual a zero, vai ficar só o b, né? Então, a minha função é constante. E se o a for negativo, a função é decrescente. E outra coisa importante para a gente analisar é o que acontece com o b aqui, né? Então, o b, se eu deixar o a igual a zero, talvez fique um pouco mais intuitivo isso. O b ele desloca a minha função para cima ou para baixo. E sempre o valor que eu deixo aqui no b é onde ele vai interceptar o eixo y, né? Eu deixei 1,3 aqui, ele está cortando no 1,3. Deixa eu ver se eu consigo deixar um número certinho aqui, ó, 2. Então ele está passando bem na altura 2, ok? Isso independente do a, ó, que ele está passando na altura 2. Vou deixar aqui um negativo, ó, no menos 2. Então ele está interceptando no menos 2, certo? Então isso aqui, mais para você ter uma referência, você pode entrar aqui depois também e tentar dar uma mexida, manipular a função para tirar as suas conclusões também, certo? O que é importante aqui para a gente, principalmente? Perceber, né, que o gráfico de uma função linear é sempre uma reta, o valor de a corresponde ao coeficiente da inclinação, né? Lembrando que se o a for positivo, a função é crescente, se o a for negativo, a função é decrescente. E se a for igual a zero, a função é constante. Essas são as principais conclusões, né? E que o b será sempre onde a reta interceptará o eixo y. Isso por causa do seguinte, né? Se eu pegar aqui, ó, f de x igual a ax mais b, ela intercepta sempre o eixo x quando o meu y for zero. Então, aliás,
Eu intercepto o eixo y quando o meu x for zero. Então é só calcular o f de zero, né? O f de zero vai ser a vezes zero mais b, que vai dar b. Então o b, né, sempre vai ser o valor para o f de zero nesse caso aqui. Um exemplo aqui de uma situação, um problema que a gente vai trabalhar com função linear. Então olha só, à medida que o ar seco se move para cima, ele expande e esfria. Se a temperatura T do solo for 20 graus Celsius e a temperatura a uma altitude h de 1 km for de 10 graus Celsius, então, primeiro, expresse a temperatura como uma função da altitude, supondo que um modelo linear seja adequado. Aí só uma observação, eu retirei esse problema aqui, se eu não me engano, é do livro do Stuart, tá? De cálculo volume 1. Tá? Vários exemplos que eu tenho aqui, eu retiro desse livro ou de outros livros que eu vou deixar indicado para vocês, tá? Então, primeiro aqui, expressar a temperatura como uma função da altitude, supondo que um modelo linear seja adequado. Então, o que significa que eu quero temperatura em função da altitude? Se eu estou supondo que o modelo linear é adequado, eu posso escrever como AH, né, que é a altitude, mais B. Eu não estou usando x e y, estou usando H e T aqui, né, que são as variáveis que foram dadas. Primeira coisa que eu tenho, ó, a medida se a temperatura é T no solo. O que é no solo? Uma altitude zero. Então aqui eu estou dizendo que T de zero é igual a 20, certo? Então, se eu substituir aqui h por zero, vai ficar a vezes zero mais b igual a 20, né? Cancela aqui. Então, aqui eu já tenho que meu b é igual a 20. Então, eu já posso substituir aqui, né? Minha função vai ser a vezes h mais 20. Tá, agora a outra parte aqui, que a temperatura a uma altitude de 1 km é de 10 graus. Então, eu estou dizendo aqui que T de 1 é igual a 10. É isso que está dizendo nessa parte aqui. Então, se eu substituir, né, H por 1, vai ficar A vezes 1 mais 20 é igual a 10. Então, A vezes 1 é A, subtraindo 20 dos dois lados aqui da equação, A é igual a menos 10, certo? Então, já posso substituir aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Então, meu T de H vai ser menos 10H mais 20. Então, essa é a função, né, que representa aqui a temperatura em função da altitude H, certo? Então, basicamente, o que foi dado aqui foram dois pontos, né? O T de 0 é 20 e o T de 1 é 10. A gente substitui na expressão, né, que eu coloquei ali, T de H igual a AH mais B, para encontrar os valores de A e de B. Se aqui nesse caso foi dado o T de 0, daí acaba ficando um pouco mais simples. Quando não é dado, você cai num sisteminha de equações. Tá? Sisteminha de equações eu imagino que vocês também já tenham visto. Lembrando mais uma vez que se não viram isso, se ficar um pouco, se foi meio rápido alguma coisa, eu posso preparar algum vídeo, alguma coisa para vocês, só falando de sistema de equações ou como fazer esse tipo de coisa aqui mais detalhadamente, tá? Então, a segunda parte, faça o gráfico da função. Daí ele pergunta o que a inclinação representa. Então, eu vou tentar fazer aqui mais ou menos o gráfico. Então, o meu eixo horizontal é da variável independente, que no caso é h, não é x, né? Que é o h. E a minha variável dependente não é y, é t, que está em graus Celsius. Então, só para eu fazer aqui mais ou menos uma escala, temperatura aqui, acho que eu posso colocar de 10 em 10, então 10 graus, 20 graus, só para ter uma ideia. E a altura eu vou colocar de 1 em 1, tá? Já que está em quilômetros. Então, 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, só para a gente ter uma ideia. Deixa eu pegar outra cor aqui. Eu sei que no solo, ou seja, quando a minha altura é zero, a temperatura é 20, tá? E na altura 1, né, 1 quilômetro, a temperatura é 10. Pela função aqui, eu sei que se eu tiver a 2 km de altitude, né, a minha temperatura vai ser zero. Então, é mais ou menos isso aqui a função, tá? Não ficou muito reto, mas por problema aqui de tentar desenhar manualmente. Você pode fazer com a régua um pouco mais bonitinho. Tá? Então, o gráfico seria essa reta aqui.
da minha função t de h. Beleza. Próxima pergunta. Aliás, ele pediu aqui, né? O que que a inclinação representa? Então, a inclinação seria o valor do A aqui, menos 10. Então, ele está indicando que a cada 1 quilômetro de altitude, a minha temperatura cai em 10 graus Celsius. Tá? É isso que a inclinação representa, que a minha temperatura está caindo 10 graus a cada quilômetro que eu subo, né? E aqui, qual a temperatura a 25 quilômetros? Então é só utilizar a expressão, né, substituir o H por, aliás, não é 25, é 2,5 quilômetros. Então é só calcular o T de 2,5. Minha função faz isso, né? Relaciona a temperatura com a altitude. Então, se eu sei um, posso saber o outro. Então, ele quer a temperatura nessa altitude, é o que eu vou calcular. Então, é só substituir aqui. Menos 10 vezes 2,5 mais 20. Vai dar menos 25 mais 20, menos 5 graus Celsius. Então, vou colocar aqui, ó, menos 5 graus Celsius, tá? Tem mais uma pergunta, por isso eu vou apagar aqui. Resolução. Depois você pode voltar um pouquinho o vídeo. A qual altura a temperatura será 5 graus Celsius? Então, agora eu quero saber a altitude para essa temperatura de 25 graus. Então, se eu substituir aqui, ó, menos 10H mais 20, que é a função, eu quero saber para qual H a temperatura vai ser 5. Subtraindo 20 dos dois lados da equação, vai ficar menos 10H igual a menos 15, dividindo por menos 10 dos dois lados, vai ficar H igual a menos 1,5 quilômetros. Tá? Então, aliás, mais, né? Mais 1,5 quilômetros. Então, a essa altura, a temperatura será de 5 graus. Então, esse é um probleminha aqui aplicado, né, de função linear, em que a gente está pressupondo que o modelo linear seja adequado, a gente encontrou a função, fizemos o gráfico e podemos estipular alguns valores também. Tá? Isso aqui se utiliza muito, esse tipo de raciocínio, em outras situações, em que você tem uma função dada pontualmente, você tenta aproximar por algum modelo para fazer esse tipo de coisa. Né? Saber determinados valores quando você conhece um. Quando eu sei a temperatura, eu quero a altitude. Quando eu sei a altitude, eu quero a temperatura, ou coisas desse tipo. Beleza? Vamos para o próximo aqui. Funções polinomiais. Então, de uma maneira geral, uma função p de x ela é dita polinomial quando a gente escreve desta forma aqui. Então, sempre é a soma, né, de um valor, um número real, vezes uma potência de x. Tá? Veja que sempre ocorre aqui, ó, quando tem só o x, isso aqui é x elevado a 1. Quando não aparece, aqui tem só um número, isso quer dizer que é x elevado a 0, né, que dá 1. Então, sempre é um número real vezes uma potência de x e a gente soma tudo. Isso que é uma função polinomial. Okay? Um monômio é um número real vezes uma potência de x. Quando você tem uma soma de monômios, você tem um polinômio. Certo? Então, a função linear que a gente estava vendo anteriormente era uma função polinomial. Em especial, era uma função polinomial de grau 1. O que é o grau? O grau seria a maior potência de x que aparece aqui na expressão. Né? Então, você pode ter uma função constante, é uma função polinomial de grau 0, uma função linear, né, se o a ali em especial for diferente de 0, seria uma função polinomial de grau 1, ok? E assim por diante. Em especial, a gente vai trabalhar com alguns casos aqui. Tá? Antes, né? O gráfico de uma função polinomial de grau n pode interceptar o eixo x em até n pontos. Esse é o teorema fundamental da álgebra. São as chamadas raízes. Então, uma função linear, né, pode ter até uma raiz, se o a for diferente de zero. Uma função de grau 2, né, você já conhece a função quadrática, ela pode interceptar o eixo x em até 2 pontos. Uma função polinomial de grau n pode interceptar o eixo x em até 3 pontos, e assim por diante. E se você sabe as raízes, você pode fatorar. Né? Isso eu até utilizei em algumas aulas anteriores. Ao invés de escrever no formato polinomial, eu coloco como fatores das raízes. Então, se eu substituir o x por R1, que é a primeira raiz aqui, vai zerar esse fator, zera todo o polinômio, e assim por diante. Tá? Essa fatoração aqui pode ser que a gente utilize, daí mais para frente eu faço alguns exemplos com mais detalhes dessas coisas. Aqui eu quero dar uma reforçada principalmente nos exemplos.
Tá? Então, essa daqui é uma função polinomial, tá, de grau 6. Então, veja, um número real vezes uma potência de x, sempre com coeficientes inteiros, tá, para ser polinomiais. Aliás, naturais, ok? Considerando zero natural também. Não pode ser negativo. Ó, um número real, menos 2 vezes uma potência de x. Isso aqui também é um número real, eu posso enxergar como 1/5 vezes x ao quadrado. Tá? E o último aqui é um número real, também vezes uma potência de x, né? Vezes x elevado a zero. Então, a função constante também é uma função polinomial de grau zero. Toda função linear é uma função polinomial. Se o a for diferente de zero, daí ela vai ser de grau 1. Se o a for igual a zero, cai no caso constante. Então, é uma função polinomial de grau zero. O exemplo 4 aqui, que era onde eu queria chegar, que é o que a gente vai ver com mais detalhes. A gente vai se estender bastante aqui, que são as funções polinomiais de grau 2. Nesse formato aqui que você já está acostumado, né? Função de grau 2. Ok? Então, essa função é chamada de função quadrática e o seu gráfico é uma parábola. Então, vamos dar uma analisada aqui como que vai ficar o gráfico. Deixa eu só achar aqui. Beleza. Essa aqui, a função quadrática. Então, a função quadrática é da forma ax² mais bx mais c. Ok? À medida que o a varia, o que vai acontecendo? Você vai fechando mais, né? Vai aumentando o a, vai fechando ali a nossa parábola, vai diminuindo o a, vai abrindo a parábola. Quando a é igual a zero, você não tem uma função de grau 2, sua função vai ser de grau 1, por isso que ficou uma reta. Se o a for negativo, a concavidade da parábola é para baixo. Então, a positivo com cavidade para cima, A negativo com cavidade para baixo. O B, né, pode ver que ele vai mudando aqui a parábola desta forma aqui, né? Ele interfere nas raízes. Aqui você não tem nenhuma raiz, aqui você teria uma raiz só, se eu conseguir deixar bem certinho, né? E aqui duas raízes, né, onde está interceptando o eixo x. Okay? E o C é sempre onde intercepta o eixo y. Estou diminuindo o C, ele está indo para baixo. Estou aumentando o C, a minha parábola vai interceptar o eixo y mais para cima aqui. Certo? Então, essa é a relação. Então, as conclusões que a gente tira aqui, né? O gráfico de uma função quadrática será sempre uma parábola com concavidade para cima, se A maior que zero, e com concavidade para baixo, se A menor que zero. O valor de C indica o ponto onde a parábola interceptará o eixo y. O ponto mínimo da parábola, mínimo se a concavidade for para cima, né? E o ponto máximo, se a concavidade for para baixo, é chamado de vértice. E é o ponto dado por essa expressão aqui. Então, o x do ponto é menos b sobre 2a e o y do ponto é menos delta sobre 4a. Tá? Onde o delta, né, ou o discriminante, é dado por essa expressão aqui, que eu imagino que vocês também já conheçam. Então, para a gente recordar. Então, aqui está, né, só uma ilustração do vértice. Né? O vértice seria esse ponto mínimo. Aqui a parábola com concavidade para cima, então o ponto é mínimo. Se a concavidade fosse para baixo, esse ponto seria de máximo. Esse ponto é muito importante para a gente. Quando a gente tem um problema que você modela, né, por uma função quadrática, esse ponto ele vai te dar ali valores máximos. Pode ser uma receita máxima, pode ser um custo mínimo, coisas desse tipo. Ok? Então, aqui como eu falei, né, essa expressão é o discriminante e ele, de alguma forma, ele indica para a gente a quantidade de raízes que a função tem. Então, se o discriminante for positivo, a função tem duas raízes reais distintas. Se o discriminante for igual a zero, é uma raiz real que a gente chama de raiz dupla. Né? Ele vai tocar num único ponto. Então, só para fazer uma ilustraçãozinha aqui, né, o eixo x, se o discriminante for maior ou igual que zero, a parábola vai interceptar em dois pontos. Se o discriminante for igual a zero, vai interceptar num único ponto, que é exatamente no vértice. Né? O vértice vai tocar ali o eixo x. Que está meio torto, mas vocês conseguem fazer um pouquinho melhor à mão. Tá? E se o delta for negativo, nenhuma raiz real. Então, não intercepta o eixo x. Tá? Então, ele ficaria todo acima ou todo para baixo, né? Se a concavidade fosse para baixo. Então, só para recordar aqui. E as raízes de uma função quadrática são calculadas por esta fórmula aqui, que algumas pessoas chamam, né, de fórmula de Bhaskara, ou fórmula para resolução de equações do segundo grau. Não vou entrar muito aqui no mérito do nome da fórmula. Mas isso vocês já conhecem. Então, vamos ver um exemplo aqui aplicado à parte das ciências sociais aplicadas. Tá?
Vamos lá. Então, a receita total de uma empresa é dada por essa função aqui. Receita total menos 2x² mais 100x, onde x é a quantidade de produtos vendidos. Eu não vou entrar tanto aqui no como que se chega nessa expressão, mas uma coisa que é importante eu dizer é o seguinte: o que está por trás aqui é uma questão de demanda. Então a empresa ela coloca um valor que varia de acordo com a demanda, ou a demanda varia de acordo com o valor. Isso significa mais ou menos o seguinte: que se você diminui o preço, se diminui o lucro, aumenta a sua demanda. Tá? Então não é simplesmente vender mais, ter uma receita maior. Não, para você vender mais, você tem que diminuir o teu lucro. Você tem que ter um preço mais baixo. Então, tendo o preço mais baixo, você consegue vender mais. Por isso que acaba caindo numa equação de segundo grau. Isso, tá? Então, a primeira pergunta aqui, calcule as raízes da função e o que elas significam. Tá, as raízes, aqui eu poderia fatorar, né, colocar em evidência para calcular as raízes. Mas eu vou fazer pela fórmula de Bhaskara aqui também. Então, fatorando aqui seria mais ou menos o seguinte, né, o nosso RT de x. O que eu posso colocar em evidência aqui? Eu posso colocar um 2x em evidência, tá? Que vai multiplicar aqui um x², ou colocar menos x, tá? E aqui vai multiplicar 50. Então, vou colocar, fica mais fácil assim, ó, 50 menos x, certo? Ó, 2x vezes 50 está aqui 100x. E 2x vezes menos x, menos 2x². Então, essa é uma forma de fatorar. Coloquei o 2x em evidência. Aqui eu já consigo perceber que as raízes vão ser zero, né, que é o valor que zera, ou x igual a 50. Então, essas são as duas raízes. Tá? Mas eu vou fazer pela fórmula de Bhaskara, até porque eu vou precisar do discriminante para exemplificar aqui para vocês. Então, calculando primeiro o discriminante aqui, né, que é b² menos 4ac. Quem que é quem aqui? Então, o a é o valor que multiplica o x², é menos 2. O b é o valor que multiplica o x, é 100. E o c é o valor que aparece sem multiplicar o x. No caso aqui, como não aparece, o c é 0. Então, colocando aqui nessa expressão, então b² vai ficar 100² menos 4 vezes menos 2 vezes 0. Então, 100² é 10.000 e aqui vai zerar. Então, o meu discriminante é 10.000. Isso quer dizer que tem duas raízes reais. Então, as raízes são dadas pela fórmula aqui, né? X igual a menos b, mais ou menos a raiz do discriminante, sobre, ou se quiser você coloca aqui, né, o b² menos 4ac, tanto faz, sobre 2a. Então, como que vai ficar aqui? Menos b, então menos 100, mais ou menos, já vou colocar direto aqui, a raiz de 10.000 é 100, tá? Dividido por 2 vezes a, então 2 vezes menos 2. Então, daqui sai a primeira raiz, x', que vai ser menos 100 mais 100, né? Vai ficar 0 sobre menos 4, que é 0. E a segunda raiz, né, vai ficar aqui menos 100 menos 100, então vai dar menos 200 divididos por menos 4 mais 50, que eram os valores que a gente já tinha percebido aqui. Então, essas são as raízes. O que, que elas significam? A raiz é quando intercepta o eixo y, ou seja, no nosso caso aqui, quando a nossa receita for zero. Então, se eu vender 0 produtos, minha receita é 0. Se eu vender 50 produtos, minha receita também é 0. Se você estranhou, como assim eu vou vender 50 produtos e a receita vai ser 0? É porque para você vender 50 produtos, você tem que diminuir o valor dele. Você vai diminuir ao ponto do lucro ser 0. É mais ou menos isso. Tá? Para você conseguir ter para você conseguir vender 50 produtos, você tem que diminuir o valor dele a ponto de que a tua receita seja 0. É mais ou menos isso que está dizendo aqui esse problema, ok? Segunda parte aqui, calcule o vértice da função e o que, que ele significa. Então, o vértice, né, é aquele ponto lá, vértice de x, vértice de y. O vértice de x é menos b sobre 2a. Então, no nosso caso aqui vai ficar menos 100 sobre 2 vezes menos 2. Tá? Fica menos 100 sobre menos 4
igual a 25 e o y, aí eu coloquei aqui, tanto faz, pode ser assim, vértice x, vértice y, ou x do vértice, então dá para inverter aqui, não tem problema. Então, menos delta sobre 4A. Então, o delta a gente tinha calculado lá, tinha dado 10.000, então vai ficar menos 10.000 divididos por 4 vezes menos 2. Então, menos 10.000 divididos por menos 8 vai dar 1.250. Então, o meu vértice é esse ponto aqui, ó, 25.250. Então, o que significa isso aqui? Ó? Isso aqui, o gráfico, vai ser uma parábola com a concavidade para baixo, é o que a gente vai fazer. Então, o vértice é um ponto de máximo. Então, a otimização aqui, né, da minha receita está no ponto do vértice. Então, o que o X é? A quantidade de produtos vendidos. Então, se eu vender 25 produtos, eu vou ter uma receita máxima. E qual é essa receita? De 1.250, a unidade de medida que não foi dita, né? Vamos supor que seja em reais. Então, se eu vender 25 produtos, eu vou ter uma receita de 1.250 reais. Tá? Isso ocorre porque por trás, mais uma vez, está aquela nossa função demanda. Para eu conseguir vender 25 produtos, eu tenho que colocar um determinado valor. Então, assim, a empresa pode calcular qual é o valor, né, do produto que ela deve ter. Eu devo vender o meu produto a tal preço. Porque assim, vendendo a tal preço, eu consigo vender 25 produtos e ter uma receita, né, máxima. Ok? É importante para a gente ver que nem sempre o valor mais alto te dá maior receita. Por quê? Porque você vende menos. E nem sempre o valor mais baixo te dá maior receita. A questão é saber encontrar esse equilíbrio, quando a gente consegue modelar desta forma aqui. Por fim, esboçar o gráfico, né? E analisar os intervalos em que a função é crescente e decrescente. Então, vou fazer aqui um esboço, vai ficar meio torto porque eu estou fazendo a mão livre aqui. Receita e x, que é a quantidade de produtos vendidos. Eu sei que é uma parábola, né, com concavidade para baixo, as raízes vão ser 0 e 50, que era o que eu tinha calculado. Tá? Então, mais ou menos isso daqui. E eu sei que no 25, né, era onde eu tinha a minha receita máxima, que era de 1.250. Tá? Então, a função é crescente do 0 ao 25 e a função é decrescente do 25 ao 50. Ok? Aqui eu não continuo a parábola para baixo porque não faz sentido nessa situação real. Você vendeu uma quantidade negativa, você tem uma receita negativa. Né? Receita negativa talvez até faça algum sentido aqui para valores. Né? Você coloca um valor menor que o custo, até pode fazer sentido, mas para cá não, né? Porque não tem como você vender uma quantidade negativa de produtos. Certo? Então, esse aí o gráfico e o que foi pedido. Tá? Continuando, então, a gente também tem função polinomial de grau 3, né? Seria esse caso aqui. Nesse caso eu não vou detalhar tanto, é o que a gente chama de função cúbica. Eu deixo para vocês pesquisar, né? Para vocês pesquisarem como que a gente encontra as raízes de uma função cúbica. Até tem fórmulas, mas normalmente a gente testa as raízes racionais, depois faz uma divisão polinomial ou Breuer-Ruffini para chegar nas outras raízes. Então aqui eu vou deixar, eu não vou detalhar tanto. Se for preciso mais para frente, eu recordo isso daqui. Tá? Funções potência, né? Que essas aqui vão aparecer bastante para a gente. As funções potência são nessa forma aqui, o f de x é igual a x elevado a a. Em que difere, né, a função potência da função polinomial? É que nesse caso o a pode ser qualquer valor real e não apenas um número natural, né, que era o caso das funções polinomiais. Então, em especial, a gente vai estudar alguns casos específicos aqui. Primeiro, quando a for natural, tá? Que aí sim seria o caso da função polinomial. Deixa eu voltar aqui. Então, só para a gente ver como que ficaria o gráfico, tá? Ó, então, quando a for igual a zero, você vai ter x elevado a zero, é sempre 1. Então, constante igual a 1. Quando o teu a for igual a 1, aí você vai ter x elevado a 1. Então, a função f de x igual a x, é a reta aqui que a gente já conhece. Quando for ao quadrado, x ao quadrado está aqui a parábola, ao cubo, né? Aí você tem que números negativos elevado ao cubo ficam negativos, por isso que ela fica nesse formato. A quarta, sempre positivo, então
ele remete, de certa forma, à parábola. Veja que sempre que eu vou trabalhando com número positivo, ó, o que ele vai fazendo? Ele vai ficando mais próximo aqui, né? Ele vai ficando cada vez mais rente ao eixo, ó. Quando for 6, quando for 8, quando for 10, ó. Ok? Mas o formato é sempre mais ou menos parecido. Ok? Então eu deixo aqui para vocês darem uma manipulada ali, se vocês quiserem, dando uma interpretada. Tá? Quando o meu A for da forma 1 sobre N. Então, quando for da forma 1 sobre N, a minha função potência, né, f de x, vai ser igual a x elevado a 1 sobre N. Isso aqui é a mesma coisa que raiz enésima de x. Então, é essa função que eu vou analisar. Tá? Então, no formato 1 sobre N seria a função raiz, okay? Para qualquer índice. Então, vamos analisar lá como que fica no GeoGebra. Deixa eu conseguir chegar aqui. É esse caso aqui, ó. Então, quando o meu n for 1, tá? Não faz sentido colocar 0, porque senão eu vou ter 0 num denominador. 1 sobre 1 é 1, de novo a função f de x igual a x, a reta aqui. Quando meu n for 2, então é a raiz quadrada de x. Por isso que o gráfico está só do lado direito aqui, ó. A raiz quadrada está definida apenas para valores positivos, né? Ou iguais a 0, né? Valores não negativos. Quando meu n for 3, aí é a raiz cúbica. A raiz cúbica está definida para todos os reais. Eu posso tirar a raiz cúbica de número negativo. Sempre então que o n for par, né, o índice é par, vai estar definido apenas para valores positivos. E quando o meu n for ímpar, daí está definida para todos os reais. Tá? E aqui é mais ou menos como que vai acontecendo com o gráfico. De novo, é parecido, né, com o caso anterior lá. Ele só vai ficando mais rente ali ao eixo, né? Então eu deixo aqui também para vocês darem uma manipulada. Certo? Quando o meu A for menos 1, então a gente vai ter a função x elevado a menos 1, que é 1 sobre x. Essa função ela é conhecida, ela está definida para todos os valores reais diferentes de zero, e ela é chamada de função recíproca. Ela é importante para a gente vai utilizar muito ela mais para frente para trabalhar a parte de limites. Então o gráfico dela vai ser esse daqui. Esse gráfico a gente vai detalhar mais para frente. Mas, se você quiser, né, deixa como exercício você fazer o gráfico aqui, vai escolhendo alguns valores para x e montando aqui o gráfico da maneira que você achar mais adequado. Tá? E outras funções, não que essas funções não sejam importantes, mas aqui para o nosso curso eu não vou detalhar tanto nesse momento. Se for o caso, eu retorno a elas. Tá? As funções racionais, essas aqui vão aparecer bastante, mas não tem muito o que dizer. São funções da forma P de x sobre Q de x, em especial quando P de x e Q de x são funções polinomiais. A gente vai utilizar muito isso aqui em limite. Elas já apareceram em outros momentos, tá? Mas não tem muito o que falar dessas funções. Então, aqui um exemplo de uma função racional. A função racional ela nunca está definida para as raízes do denominador. Isso é importante, a gente já viu na aula anterior. O que mais? As funções algébricas. A função algébrica é uma função que é definida por meio de qualquer expressão algébrica ali que a gente consegue por meio das operações algébricas, né? Adição, subtração, multiplicação, radiciação, etc. Então, aqui é um exemplo de uma função algébrica. E, além disso, a gente tem as funções trigonométricas também, né? Seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, as inversas, né? Como eu comentei. Então, só para relembrar que tem essas funções, beleza? De novo, mais uma vez, a ideia dessa aula é só dar uma retomada, por isso que ela é um pouquinho mais corrida, para a gente ver o que a gente precisa. Né? Então, se de repente alguma coisa ali não está muito fresca na memória, você já sabe o que você precisa recordar, né? O que de repente você não lembra direito. Mais uma vez, me coloco à disposição. Qualquer coisa, vocês sabem que vocês podem me escrever, podem perguntar. Qualquer parte da aula aqui que eu não tenha entendido, ou deixa no comentário ali, que se for o caso, a gente procura criar mais situações ali para ajudar vocês. Ok? Então é isso aí. Na próxima aula, eu vou detalhar mais a parte das funções exponenciais e logarítmicas, principalmente voltadas para questões ali de juros composto. Então, espero vocês na próxima aula. Valeu!